O salão principal do prestigiado restaurante Le Miroir brilhava intensamente sob o reflexo dos imensos lustres de cristal que pendiam do teto alto decorado com afrescos dourados. Cada detalhe daquele espaço luxuoso exalava uma opulência aristocrática meticulosamente desenhada para impressionar a elite financeira mais exigente da grande metrópole. Entre as mesas cobertas por toalhas de linho egípcio puro, Helena Vance movia-se com uma elegância silenciosa e quase invisível. Uma postura impecável que contrastava profundamente com a agitação sutil dos outros funcionários. Ninguém ali suspeitava de seu brilhante passado corporativo. Aquela rotina exaustiva como garçonete era um disfarce perfeito para quem precisava desaparecer temporariamente do radar dos predadores implacáveis do mercado financeiro internacional. Helena possuía uma mente analítica extraordinária e um domínio impecável de 7 idiomas. Qualidades que a tornaram uma das estrategistas mais cobiçadas antes de ser injustamente sabotada por falsas acusações. Em vez de se render ao desespero, ela escolheu a paciência estratégica, observando o comportamento humano a partir da periferia social. Seus olhos atentos captavam detalhes invisíveis para os outros, transformando o salão do Le Miroir em seu novo campo de observação psicológica detalhada. A tranquilidade controlada daquela noite de sexta-feira foi abruptamente rompida quando a imponente porta de carvalho do restaurante se abriu para dar passagem a Arthur Harrington. O bilionário e presidente do conglomerado financeiro Harrington Investments entrou no recinto exibindo uma arrogância natural que parecia exigir a submissão imediata de todos ao seu redor. Vestindo um terno sob medida que custava uma pequena fortuna, ele caminhava com a certeza absoluta de que o mundo inteiro estava à venda. Ao seu lado estava Hans Müller, um influente investidor estrangeiro cuja aliança estratégica consolidaria ainda mais o império sombrio de Arthur. O gerente do restaurante correu imediatamente na direção dos recém-chegados, curvando-se em uma demonstração quase servil de respeito diante do poder financeiro que Arthur representava. Eles foram conduzidos com extrema pompa até a mesa VIP mais isolada e luxuosa do estabelecimento, posicionada estrategicamente perto da grande janela panorâmica. Por um capricho do destino, ou talvez por uma irônica reviravolta do universo, Helena foi designada pelo supervisor para atender pessoalmente aquela mesa específica. Ela aceitou a tarefa, mantendo a expressão perfeitamente serena. Embora seu coração tenha batido ligeiramente mais rápido ao reconhecer o homem, ao se aproximar da mesa com os cardápios elegantes em mãos, Helena manteve o olhar baixo em sinal de profissionalismo cortês, ocultando a chama de indignação que ameaçava acender em sua alma. Arthur nem sequer se deu ao trabalho de olhar nos olhos dela ao estender a mão para pegar o menu, tratando-a como um mero objeto inanimado cujo único propósito era servir aos seus caprichos. A atmosfera ao redor da mesa tornou-se instantaneamente pesada, impregnada com o perfume caro do bilionário e com a aura de superioridade opressiva que ele emanava sem qualquer pudor. Arthur, desejando impressionar seu convidado europeu com uma exibição barata de erudição e simultaneamente se divertir às custas de alguém vulnerável, decidiu iniciar um jogo cruel de humilhação sutil. Ele olhou para Hans com um sorriso sarcástico nos lábios e começou a ditar o seu pedido, utilizando um dialeto alemão extremamente complexo e arcaico, comumente associado à antiga aristocracia prussiana. Sua intenção era absolutamente clara: deixar a humilde garçonete completamente confusa e embaraçada diante de um cliente estrangeiro importante, reforçando assim a sua própria percepção de supremacia intelectual e social da elite. Com um tom de voz deliberadamente alto, para que as mesas vizinhas pudessem escutar sua suposta erudição, o bilionário proferiu palavras rápidas e ríspidas na língua germânica, exigindo uma preparação específica de carne de vitela, com especiarias raras e um vinho de safra antiga que nem constava no menu regular. Ele terminou sua exigência com uma expressão de desdém, cruzando os braços e esperando ver o pânico ou as lágrimas nos olhos da jovem funcionária que,
segundo sua lógica preconceituosa. Mal saberia falar corretamente o próprio idioma nativo daquele país em desenvolvimento. Hans Müller observou a cena com um vislumbre de desconforto ético, mas permaneceu em silêncio, curioso para ver como a situação terminaria. Helena, no entanto, não demonstrou a menor hesitação ou sinal de nervosismo, enquanto ouvia atentamente cada palavra arrogante pronunciada pelo magnata americano. Aqueles termos complexos que Arthur considerava um enigma intransponível eram familiares para ela, que havia passado anos refinando sua fluência linguística em Berlim durante seus estudos avançados de economia global. Longe de ser intimidada, ela sentiu uma fria e calculista satisfação ao perceber a armadilha infantil do seu oponente. Com uma postura impecável, Helena ergueu os olhos e respondeu diretamente em um alemão impecável, cuja pronúncia aristocrática era muito mais refinada e natural do que a do próprio bilionário. Ela não apenas anotou o pedido com precisão absoluta, como também sugeriu, na mesma língua estrangeira, uma alteração sutil no acompanhamento para harmonizar melhor com o vinho escolhido, corrigindo educadamente um pequeno erro gramatical que Arthur havia cometido em sua fala orgulhosa. Suas palavras fluíram com uma melodia cortês e firme, ecoando no espaço restrito daquela mesa de forma avassaladora. O impacto das palavras de Helena foi imediato e devastador para o ego inflado de Arthur Harrington, cujo sorriso desdenhoso congelou instantaneamente em sua face aristocrática. Seus olhos se arregalaram em uma mistura de choque inacreditável e fúria contida ao perceber que havia sido superado no seu próprio jogo de aparências. Hans Müller, por outro lado, soltou uma gargalhada genuína de admiração e elogiou a jovem em alemão, destacando que raramente encontrava alguém fora da Europa com tamanha erudição e domínio linguístico tão perfeito e sofisticado naquela grande cidade. Engolindo em seco o orgulho ferido, Arthur sentiu o sangue subir ao rosto enquanto tentava desesperadamente recuperar a compostura fria que sempre exibira nos tabuleiros de negócios. Ele dispensou Helena com um gesto brusco e impaciente de mão, recusando-se a olhar novamente para aquela mulher que acabara de subverter completamente a dinâmica de poder que ele tanto prezava. A jovem retirou-se com uma leve inclinação de cabeça, mantendo a dignidade intacta e caminhando de volta para a área de serviço com a certeza de que a batalha apenas começara. Na cozinha do restaurante, longe dos olhares vigilantes dos clientes aristocráticos, Helena respirou fundo para acalmar a adrenalina que corria por suas veias após o confronto direto. Ela sabia perfeitamente que homens como Arthur Harrington não perdoavam falhas e muito menos aceitavam ser humilhados por aqueles que consideravam inferiores na escala social. No entanto, aquela interação inesperada acendeu nela uma nova determinação de investigar os negócios atuais do bilionário, suspeitando que sua presença ali não era mera coincidência, mas parte de uma teia maior de corrupção corporativa internacional. Enquanto isso, na mesa VIP, Arthur tentava desviar o foco da conversa para os investimentos imobiliários que pretendia realizar no leste europeu, mas sua mente continuava obcecada pela humilhação sofrida. Cada risada discreta de Hans parecia um insulto pessoal que alimentava o desejo obscuro de vingança do magnata contra a insolente funcionária do Le Miroir. Ele jurou silenciosamente a si mesmo que usaria toda a sua imensa influência financeira para descobrir a verdadeira identidade daquela mulher e destruir sua vida profissional, sem imaginar o perigo real que ela representava. Quando os pratos principais ficaram prontos, Helena retornou ao salão com a mesma serenidade inabalável, carregando as travessas de prata com uma precisão cirúrgica de profissional veterana. Arthur, decidido a recuperar o controle psicológico da situação, mudou deliberadamente o idioma da conversação para o francês ao comentar com seu parceiro de negócios sobre os prazos de uma transação confidencial. Ele acreditava ingenuamente que, mesmo que ela soubesse alemão, seria impossível dominar outra língua complexa da diplomacia europeia com o mesmo nível de fluência técnica
exigido naquele diálogo financeiro. Para a total infelicidade do bilionário arrogante. O francês era, na verdade, a segunda língua nativa de Helena, herdada de sua mãe e aperfeiçoada durante anos de negociações em Paris. Enquanto servia delicadamente o vinho nas taças de cristal lapidado, ela captou cada palavra sussurrada sobre uma operação secreta de transferência de fundos que cheirava claramente a evasão fiscal. Os detalhes técnicos fornecidos por Arthur revelavam uma vulnerabilidade legal impressionante em sua estratégia de aquisição. Uma informação valiosa que Helena guardou cuidadosamente em sua mente brilhante para usar no momento oportuno. Hans Müller, que possuía um instinto de sobrevivência nos negócios muito mais apurado do que o seu anfitrião americano. Notou a imobilidade absoluta e a respiração controlada da garçonete durante a conversa. Ele pigarreou discretamente e mudou o idioma para o inglês britânico tradicional, alertando o parceiro sobre a necessidade de manter total discrição em locais públicos, independentemente das aparências. Arthur apenas desdenhou do aviso com um aceno negligente, afirmando com arrogância que uma simples empregada de restaurante jamais teria capacidade intelectual para compreender a complexidade das finanças internacionais modernas da atualidade. Helena terminou o serviço com a elegância habitual e, antes de se retirar da mesa VIP, permitiu-se um sorriso sutil e quase imperceptível que não passou despercebido pelos olhos atentos do experiente investidor estrangeiro. Essa pequena demonstração de autoconfiança silenciosa aumentou ainda mais a frustração interna de Arthur, que sentia sua autoridade inquestionável se esvair diante daquela presença enigmática. O jantar prosseguiu em um clima de tensão velada, onde a comida sofisticada parecia perder o sabor diante do fantasma da humilhação intelectual que rondava permanentemente o empresário orgulhoso nesta noite. No final da noite, ao solicitar a conta astronômica do banquete, Arthur fez questão de pagar com seu cartão de crédito corporativo preto e deliberadamente deixou o campo destinado à gorjeta em branco. Esse gesto mesquinho foi sua tentativa infantil de punir a funcionária e reafirmar sua superioridade financeira através do desprezo econômico direto. Helena recebeu a pasta de couro com um agradecimento perfeitamente polido em inglês, demonstrando que o valor monetário daquele suborno moral não tinha a menor importância para alguém que buscava um objetivo muito maior e mais nobre do que o dinheiro. Ao caminharem em direção à saída onde a limusine blindada já os aguardava sob a chuva fina, Hans comentou novamente sobre a extraordinária presença de espírito daquela jovem funcionária. Arthur manteve-se em silêncio sombrio dentro do veículo de luxo, mas seus dedos digitavam furiosamente no celular uma mensagem direta para seu chefe de segurança privada. O comando enviado era claro e impiedoso. Ele exigia um relatório completo sobre a vida de Helena Vance nas próximas 24 horas. Determinado a descobrir qualquer segredo que pudesse usar para esmagá-la, definitivamente sem piedade, da janela superior do restaurante, Helena observou as luzes traseiras da limusine desaparecerem na escuridão da avenida movimentada, sentindo que o destino finalmente havia colocado as cartas certas em suas mãos. Aquele encontro fortuito com o homem responsável pela ruína indireta de sua antiga empresa de consultoria financeira não era um revés, mas o início perfeito de sua vingança, com as informações obtidas nas duas línguas europeias que o bilionário usara levianamente. Ela tinha o fio condutor necessário para desmantelar toda a rede criminosa de lavagem de dinheiro da Harrington Investments. Após ver o veículo sumir completamente na neblina urbana, Helena retirou-se da vidraça e começou a recolher os últimos utensílios deixados na mesa, que fora o palco daquele embate velado. Cada movimento seu era calculado, refletindo uma mente que já trabalhava na engrenagem de uma complexa estratégia de contra-ataque financeiro. Seus colegas de trabalho, ainda impressionados com o acontecimento, olhavam-na com um misto de respeito e curiosidade reverente, sem ousar fazer perguntas diretas sobre sua surpreendente erudição poliglota. Ela apenas manteve o silêncio protetor que a mantivera segura por tantos meses.
Ao entrar no vestiário feminino para encerrar definitivamente sua jornada de trabalho exaustiva, Helena sentiu o peso físico do cansaço acumular-se em seus ombros, mas sua mente permanecia extraordinariamente lúcida e focada. Ela trocou o avental preto e a blusa branca engomada por um casaco simples de lã cinza que a protegia do inverno rigoroso daquela metrópole implacável. Enquanto guardava seus pertences na mochila gasta, ela tocou o pequeno caderno de anotações onde registrara os códigos numéricos citados por Arthur em francês, sabendo que ali residia o início do fim do magnata. Caminhando em direção à estação de metrô, sob a garoa gelada que começava a cobrir as calçadas de pedra, a jovem poliglota sentia o pulsar vibrante da cidade que nunca dorme. O reflexo das luzes de neon nas poças de água lembrava-lhe o brilho efêmero das falsas promessas corporativas que outrora destruíram sua carreira promissora e o legado honesto de sua família. Ela não sentia medo da imensa estrutura de poder de Arthur, pois sabia que a soberba é sempre o ponto cego dos tiranos que se julgam invencíveis diante do mundo. A viagem de volta para seu pequeno e humilde apartamento no subúrbio foi preenchida por pensamentos minuciosos sobre os próximos passos que deveria tomar para validar as provas coletadas de forma tão inusitada. Sentada no banco de plástico do vagão quase vazio, Helena fechou os olhos por alguns instantes, visualizando o organograma complexo da Harrington Investments e identificando as ramificações internacionais que Arthur mencionara. Ela sabia que precisaria reativar antigos contatos de extrema confiança na Suíça e no Reino Unido para cruzar aqueles dados sem levantar suspeitas nos sistemas de segurança. O jogo de xadrez psicológico contra um dos homens mais influentes do país havia oficialmente começado naquela noite. E a aparente fraqueza de sua posição atual como garçonete seria sua maior vantagem tática. Arthur Harrington acreditava firmemente que o dinheiro e o status compravam o silêncio absoluto e a submissão cega de todos. Mas logo aprenderia a lição mais dolorosa de sua vida arrogante. Helena Vance estava pronta para guiar aquele predador implacável direto para o abismo de sua própria ruína legal, transformando o desdém dele na faísca de sua queda inevitável. Os dias que se seguiram ao primeiro confronto no restaurante Le Miroir foram marcados por uma calmaria aparente. Mas Helena Vance sabia perfeitamente que homens, com o perfil egocêntrico de Arthur Harrington, jamais esqueciam uma afronta ao seu orgulho aristocrático. Ela continuou desempenhando suas funções com a mesma dedicação cirúrgica, movendo-se entre as mesas luxuosas como uma sombra elegante, que observava tudo sem chamar a atenção dos clientes abastados. Cada gesto seu era calculado para manter o disfarce perfeito, enquanto sua mente brilhante processava os acontecimentos recentes e se preparava para o inevitável retorno do magnata. A expectativa de Helena não demorou a se concretizar na noite de uma terça-feira chuvosa, quando a silhueta imponente do bilionário cruzou novamente o limiar do estabelecimento de alta gastronomia. Desta vez, Arthur não estava acompanhado pelo investidor alemão, mas sim por dois novos parceiros comerciais que exibiam o mesmo ar de superioridade característico da elite corporativa intocável. O magnata fez questão de solicitar explicitamente ao gerente que Helena fosse a garçonete responsável pelo atendimento exclusivo de sua mesa VIP, demonstrando que sua obsessão em desestabilizar a jovem profissional ainda continuava latente e perigosa. Ao se aproximar com os menus corporativos, Helena percebeu imediatamente o brilho desafiador nos olhos frios de Arthur, que parecia antecipar uma nova oportunidade para exercer seu poder psicológico degradante. Sem perder o foco, ela permaneceu ereta, com o bloco de notas eletrônico pronto para registrar as demandas gastronômicas daquela noite fria. O bilionário, demonstrando uma vaidade infantil, ignorou deliberadamente o idioma local e começou a ditar suas escolhas em um francês parisiense extremamente rápido, pontuado por jargões técnicos da alta culinária europeia, que raramente eram ensinados em escolas tradicionais de idiomas da cidade. Para a profunda frustração velada do magnata,
A resposta de Helena fluiu com uma naturalidade desconcertante naquele mesmo idioma, demonstrando uma sofisticação fonética que superava amplamente as tentativas forçadas de Arthur. Seus novos acompanhantes, homens de negócios vindos de Lyon, arregalaram os olhos em nítida admiração e imediatamente engajaram uma conversa fluida com a garçonete sobre as recomendações da safra vinícola. A humilhação que Arthur pretendia infligir voltou-se novamente contra ele, corroendo seu temperamento instável sob a fachada de um homem civilizado que controlava os principais fluxos de capital do continente americano. Conforme a noite avançava e as garrafas de vinho caro eram esvaziadas, a cautela inicial dos executivos começou a ceder lugar a uma perigosa autoconfiança alimentada pela sensação de impunidade absoluta. Arthur, acreditando firmemente que a funcionária poliglota jamais compreenderia os meandros técnicos do jargão financeiro ou os detalhes confidenciais de transações transfronteiriças complexas, alterou o idioma da mesa para o italiano. Ele começou a ditar abertamente com um investidor que havia acabado de chegar de Milão sobre um plano audacioso que vinha sendo desenhado em segredo absoluto nos escritórios centrais da Harrington Investments nas últimas semanas. Helena, que estava posicionada a poucos metros da mesa, organizando os talheres de sobremesa, aguçou seus sentidos auditivos ao perceber a mudança drástica de idioma e o tom conspiratório dos homens. O italiano era uma das línguas que ela dominava com maestria absoluta, tendo trabalhado extensivamente na mediação de fusões corporativas na região da Lombardia antes de sua queda injusta, fingindo estar completamente absorta em suas tarefas mecânicas de limpeza. Ela captou cada palavra pronunciada com arrogância por Arthur, cujos detalhes revelavam uma operação financeira obscura de proporções alarmantes e severamente puníveis pelas leis internacionais vigentes. O bilionário detalhava, sem qualquer escrúpulo moral, um esquema complexo de manipulação de mercado que visava desvalorizar artificialmente as ações de uma grande instituição filantrópica internacional de amparo a crianças vulneráveis. O objetivo sórdido por trás dessa manobra especulativa era forçar a falência técnica da entidade benemérita para, em seguida, executar uma aquisição hostil e ilegal de seus valiosos ativos imobiliários espalhados pela Europa. Arthur ria friamente enquanto explicava como usaria empresas de fachada sediadas em paraísos fiscais caribenhos para camuflar o fluxo de capital ilícito que financiaria o golpe financeiro definitivo contra a fundação. À medida que as palavras em italiano ecoavam no salão, uma onda de choque e reconhecimento doloroso atingiu o âmago do ser de Helena, fazendo com que suas mãos quase tremessem sobre a bandeja. O mecanismo fraudulento descrito com tanto orgulho por Arthur era exatamente o mesmo modus operandi cruel que, 5 anos antes, havia destruído a conceituada empresa de consultoria de seu falecido pai. Naquela época, a Harrington Investments havia operado nas sombras para asfixiar financeiramente a firma familiar, espalhando boatos caluniosos no mercado para comprar os contratos por uma fração irrisória do valor real. A revelação transformou a antiga mágoa de Helena em uma determinação gélida e inabalável, redefinindo completamente o propósito de sua humilde estadia como funcionária naquele restaurante de luxo frequentado por criminosos corporativos. O conflito que antes parecia uma mera disputa pessoal de egos inflados transformou-se instantaneamente em uma missão moral de grande escala para restaurar a justiça e vingar a memória de sua família destruída. Ela percebeu que o destino não a havia colocado naquele salão por mero azar econômico, mas sim para transformá-la num instrumento estratégico que desmantelaria o império corrupto construído por Arthur, mantendo uma fisionomia perfeitamente neutra e profissional. Helena aproximou-se novamente da mesa aristocrática para recolher os pratos principais vazios, gravando meticulosamente na memória cada número de conta bancária offshore citado pelos homens. Arthur, absorto em sua própria empáfia e deliciando-se com a perspectiva de lucros astronômicos fraudulentos,
Continuava a proferir nomes de bancos, suíços e códigos de transferência internacional sem demonstrar o menor sinal de prudência corporativa. Ele acreditava que aquela humilde trabalhadora de uniforme impecável era incapaz de processar termos como derivatizações de risco ou liquidações estruturadas de ativos em moeda estrangeira. O investidor de Milão, contudo, exibiu um momento de hesitação prudente ao perceber a proximidade constante da garçonete, diminuindo temporariamente o volume de sua voz ao mencionar os prazos legais da transação criminosa. Arthur soltou uma risada ruidosa de desdém e garantiu em inglês que o pessoal do Le Miroir era selecionado apenas pela aparência estética e pela obediência servil, desprovidos de qualquer educação analítica. Essa declaração preconceituosa serviu apenas para fornecer a Helena a confirmação definitiva de que o ponto cego do bilionário era, ironicamente, sua profunda e irremovível ignorância sobre o valor alheio. Quando o jantar chegou ao fim, Arthur pagou a conta astronômica com um gesto de ostentação, jogando o cartão corporativo sobre a mesa de linho como se distribuísse migalhas. Helena processou o pagamento eletrônico com a eficiência burocrática habitual, sem demonstrar qualquer vestígio do turbilhão de pensamentos estratégicos que desenhava os contornos de seu plano de vingança. Ao se despedir com uma reverência polida, ela sustentou o olhar do bilionário por um milésimo de segundo extra, transmitindo um desafio silencioso que ele, enfurnado em sua soberba, falhou completamente em decifrar nesta noite. A limusine preta de Arthur Harrington distanciou-se do Le Miroir, cortando a névoa úmida da avenida principal. Enquanto o bilionário mantinha os olhos fixos na tela de seu tablet corporativo de última geração, o investidor milanês ao seu lado continuava a checar as atualizações do mercado de ações europeu, alheio ao turbilhão de desconfiança que crescia progressivamente no peito do magnata americano sobre a conduta da garçonete. Arthur sentia que sua autoridade absoluta havia sido sutilmente arranhada pela postura impecável da jovem, uma sensação incômoda que ele pretendia dissipar, ordenando uma vigilância ostensiva imediatamente após o fechamento daquela transação secreta. No salão agora semivazio. Helena recolheu os cálices de cristal que guardavam os resquícios do vinho caro consumido pelos conspiradores. Sentindo o aroma da opulência misturado com o cheiro acre da ganância corporativa, ela limpou meticulosamente a superfície de madeira nobre da mesa VIP, certificando-se de que nenhum fragmento de papel ou anotação física tivesse sido esquecido pelos executivos descuidados. Cada movimento seu refletia a disciplina rígida que havia cultivado ao longo de sua trajetória profissional, transformando a rotina comum do restaurante em um ritual preparatório para o embate estratégico de grande escala que se aproximava rapidamente no horizonte. Terminado o expediente exaustivo, na madrugada silenciosa, Helena correu para o vestiário dos funcionários com o coração pulsando em um ritmo acelerado pela magnitude da descoberta que acabara de realizar. Retirando com cuidado o pequeno caderno de capa escura de sua mochila simples de lona, ela sentou-se em um banco de madeira e começou a transcrever febrilmente todos os dados financeiros anotados mentalmente durante o serviço. Cada sigla corporativa, cada código numérico de trânsito bancário e cada instituição estrangeira foram organizados meticulosamente em um diagrama analítico que expunha a vulnerabilidade oculta do plano ilegal de Arthur. A inteligência financeira de Helena permitiu-lhe enxergar imediatamente que o calcanhar de Aquiles da operação do bilionário residia na necessidade absoluta de manter a flutuação artificial das ações sob total sigilo regulatório até a data da liquidação. Se um único órgão de fiscalização ou uma agência de notícias internacional de credibilidade recebesse os documentos comprobatórios daquela manipulação orquestrada, todo o castelo de cartas de Arthur desmoronaria instantaneamente sob o peso de pesadas sanções legais. Ela percebeu que precisaria agir como uma cirurgiã de alta precisão no tabuleiro corporativo para não queimar suas poucas e valiosas cartas antes da hora.
Enquanto caminhava em direção à saída sob o céu carregado da metrópole, Helena sentia uma mistura avassaladora de revolta reprimida e euforia estratégica dominando cada fibra de seu intelecto analítico refinado. O fantasma da falência forçada de seu pai, que por anos havia assombrado suas noites com um sentimento de impotência dolorosa, finalmente encontrava um caminho claro de resolução moral e de retribuição legal justa. Ela compreendeu que sua posição atual de aparente vulnerabilidade social no Le Miroir era, na verdade, um escudo tático invisível que lhe conferia a liberdade necessária para monitorar os passos falsos da elite corrupta. Paralelamente, no interior luxuoso de sua cobertura, na zona nobre da cidade, Arthur Harrington andava de um lado para o outro sobre o tapete persa importado, incapaz de livrar sua mente da incômoda obsessão por aquela garçonete enigmática. O relatório preliminar enviado pelo seu chefe de segurança nas primeiras horas da manhã havia chegado incompleto, revelando apenas que Helena Vance possuía registros residenciais modestos na periferia urbana e nenhuma ligação aparente com concorrentes diretos de mercado. Essa aparente falta de conexões poderosas aumentava ainda mais a suspeita instintiva de Arthur, que farejava uma ameaça invisível no ar. O bilionário não aceitava que uma reles funcionária de restaurante carregasse consigo aquele nível extraordinário de erudição clássica e domínio fonético poliglota, sem possuir um plano oculto de espionagem industrial ou sabotagem comercial. Ele convocou uma reunião de emergência por videoconferência encriptada com seus advogados corporativos e consultores de segurança, exigindo uma varredura profunda no passado de todas as mulheres com aquele nome nas faculdades de economia. Sua paranoia elitista impedia-o de enxergar que o verdadeiro perigo não vinha de um concorrente poderoso, mas sim do passado corrupto que ele próprio havia semeado. Enquanto o aparato de segurança do magnata vasculhava bancos de dados digitais sem sucesso imediato, Helena Vance avançava silenciosamente na estruturação de sua contraofensiva de inteligência na tranquilidade de sua residência modesta. Ela passou o restante daquela madrugada analisando os fluxos regulatórios das agências internacionais que fiscalizavam as movimentações de capital da Harrington Investments, mapeando as janelas temporárias onde uma denúncia formalizada causaria o impacto corporativo máximo. Sua estratégia era impecável, digna de uma mestre do xadrez financeiro que sabe perfeitamente que o tempo e a paciência estratégica são muito mais letais do que a aggressiveness, cega e descontrolada. No dia seguinte, a rotina no restaurante de alta gastronomia, Le Miroir, manteve-se inalterada para o público externo, mas a tensão interna entre os funcionários era quase palpável após os seguidos confrontos linguísticos na mesa VIP. O gerente do estabelecimento, temendo a ira do bilionário influente que financiava indiretamente parte dos eventos corporativos do local, chamou Helena para uma conversa reservada em seu escritório de portas de vidro fosco. Ele sugeriu em um tom formal que a jovem adotasse uma postura mais submissa e ignorasse qualquer tentativa de provocação linguística direta vinda de clientes do escalão de Arthur. Helena ouviu as recomendações do supervisor, mantendo uma expressão de serenidade absoluta e profissionalismo impecável, acenando positivamente com a cabeça sem proferir uma única palavra que pudesse comprometer seu disfarce ou revelar suas intenções ocultas. Ela compreendia perfeitamente que o elo mais fraco da corda sempre cedia sob a pressão dos poderosos, e que o gerente tentava proteger sua própria stability financeira diante das ameaças da elite. Longe de se sentir intimidada por aquele aviso velado, a jovem estrategista sentiu-se ainda mais motivada a acelerar o processo de coleta de dados cruciais para a destruição do império. A oportunidade de aprofundar suas investigações surgiu de forma inesperada poucas horas depois, quando um dos garçons mais jovens adoeceu repentinamente, forçando o supervisor a realocar Helena para cobrir a área de atendimento privativo dos salões de conferência anexos do restaurante. Nesses espaços isolados e acusticamente protegidos, as principais lideranças financeiras internacionais
costumavam se reunir longe dos olhos do grande público para costurar acordos confidencial de alta relevância geopolítica. Ao assumir a nova função com sua discrição cirúrgica habitual, ela sabia que estava entrando diretamente no epicentro, onde as decisões mais sombrias do mercado corporativo ganhavam forma material. Enquanto organizava os aparadores de prata fina no salão secundário, sob a luz difusa das arandelas coloniais, Helena percebeu através da fresta da porta de madeira que a Harrington Investments havia reservado o espaço master para o final daquela semana. Os nomes listados no painel eletrônico indicavam a presença de reguladores complacentes e de gestores de fundos abutres de diversas nacionalidades europeias, configurando o cenário ideal para a consolidação do golpe planejado em italiano. O que começara como uma simples provocação em uma mesa comum transformava-se em uma teia conspiratória monumental de corrupção globalizada. Com o mapa mental dos adversários traçado e as primeiras conexões evidenciadas por sua audição poliglota, a jovem ex-consultora retornou ao lar modesto ciente de que a fase de observação passiva havia terminado. Ela espalhou as folhas de anotações sobre a pequena mesa de fórmica da cozinha, cruzando os códigos fiscais que Arthur mencionara com os relatórios antigos de sua empresa familiar destruída. A proximidade da grande conferência secreta representava o momento perfeito para que Helena deixasse de ser apenas uma garçonete e assumisse o papel de arquiteta de uma contraofensiva implacável. O ambiente matinal no prestigiado restaurante Le Miroir estava carregado de uma névoa invisível de pura apreensão corporativa. O gerente Carlos andava de um lado para o outro no salão principal, com a testa coberta por uma fina camada de suor frio que denunciava o seu profundo desespero interno. Ele havia recebido ordens diretas e extremamente severas da diretoria executiva do poderoso grupo Harrington nas primeiras horas daquela manhã chuvosa. A presença ostensiva dos agentes de segurança do bilionário ao redor do quarteirão indicava claramente que o jogo de opressão psicológica havia subido para um patamar superior. Helena Vance chegou para o seu turno exibindo uma serenidade inabalável que contrastava fortemente com o caos emocional do supervisor. Carlos a chamou imediatamente para o seu escritório de vidros escuros, fechando a porta com uma pressa que beirava o pânico generalizado. Ele explicou que Arthur Harrington havia exigido a presença exclusiva dela para servir um almoço de negócios privado no anexo VIP do estabelecimento de alta gastronomia. O aviso era claro. Qualquer falha mínima no serviço resultaria na rescisão imediata dos contratos milionários de alimentação que sustentavam a saúde financeira do restaurante. A jovem estrategista aceitou a responsabilidade sem demonstrar o menor vestígio de medo ou submissão diante daquela clara intimidação corporativa. Ela compreendeu instantaneamente que o bilionário estava tentando quebrar sua resiliência psicológica ao criar um ambiente artificialmente hostil e de altíssima pressão profissional. Em vez de recuar, Helena sentiu uma fria determinação crescer em seu íntimo enquanto ajustava os detalhes de seu uniforme de garçonete com absoluta precisão mecânica. Cada linha daquela armadilha armada pelo magnata servia apenas para aguçar o foco tático da ex-consultora, que se preparava meticulosamente para o embate. Aproveitando os minutos que antecediam a abertura do salão privativo, Helena utilizou um telefone descartável mantido sob estrito sigilo operacional. Ela ativou um canal de comunicação criptografado de alta segurança para contatar Marcos, o antigo analista de dados de sua falecida empresa familiar. Marcos havia permanecido leal aos princípios éticos da família Vance, mesmo após a derrocada financeira provocada pelas manobras criminosas do conglomerado Harrington. Com uma voz baixa e pausada, ela ditou os códigos numéricos complexos e as contas bancárias suíças que havia memorizado fielmente durante a tensa noite anterior de trabalho. O analista veterano expressou um profundo choque ao escutar a voz firme de sua antiga mentora corporativa após tantos meses de silêncio absoluto. Ele compreendeu imediatamente a gravidade da situação e comprometeu-se a utilizar suas ferramentas cibernéticas avançadas para rastrear a origem oculta daquelas transações. Marcos prometeu cruzar os dados digitais
com os registros de fundações internacionais para mapear a conexão direta entre a Harrington Investments e o planejado ataque especulativo. Helena instruiu o aliado a manter total discrição. Sabendo que um único passo falso alertaria os sistemas de segurança cibernética do bilionário, pontualmente ao meio-dia, as portas do exclusivo anexo VIP do Le Miroir abriram-se para receber a comitiva liderada por Arthur Harrington. O magnata caminhava com passos firmes e um sorriso predatório nos lábios. Ladeado por 3 renomados advogados corporativos conhecidos por sua agressividade jurídica implacável, completava o grupo um influente oficial de agências regulatórias, cuja presença indicava que o banquete serviria para chancelar decisões cruciais de mercado. Arthur fixou seus olhos frios em Helena, transmitindo uma mensagem silenciosa de que aquela jornada seria o teste definitivo para quebrar o espírito da insolente funcionária. O bilionário iniciou sua estratégia de desgaste, ordenando uma sequência complexa de exigências logísticas absurdas e totalmente fora dos protocolos tradicionais de atendimento. Ele demandou taças de cristal de lapidação específica para cada tipo de água mineral e exigiu ajustes contínuos na temperatura ambiente do salão fechado. Helena executou cada comando com uma precisão cirúrgica e automatizada, movendo-se com a eficiência de uma profissional veterana que dominava perfeitamente a ciência da hospitalidade. Sua postura imperturbável frustrava visivelmente as tentativas iniciais do magnata de provocar um deslize técnico ou uma reação emocional descontrolada diante de seus convidados de elite. Irritado pela perfeição mecânica do serviço, Arthur decidiu mudar o foco de suas provocações e passou a discutir os termos confidenciais da aquisição, utilizando um inglês jurídico técnico. Esse dialeto corporativo era repleto de metáforas obscuras, desenhadas para ocultar o processo ilegal de falsificação de assinaturas digitais do Conselho Deliberativo da Fundação Infantil. O magnata acreditava com convicção cega que, mesmo possuindo conhecimentos de línguas europeias básicas, uma humilde garçonete jamais decodificaria a complexidade estrutural do jargão de fusões comerciais e falências forçadas usado pela elite dos tribunais de negócios internacionais naquele momento. Helena Vance, no entanto, processava cada sentença enunciada na mesa VIP com a velocidade mental de um computador analítico de última geração corporativa. O direito marítimo comercial e as brechas regulatórias internacionais eram justamente as suas maiores especialidades técnicas da época em que geria grandes portfólios financeiros globais. Ela compreendeu imediatamente que os advogados de Arthur pretendiam burlar a autorização federal utilizando uma complexa manobra de liquidação de ativos através de uma subsidiária registrada sob leis de navegação estrangeiras. Ela guardou os detalhes estruturais daquela fraude em sua memória com extrema precisão analítica. Um dos defensores jurídicos do grupo, um homem de olhar afiado e postura vigilante chamado Richard, começou a demonstrar um nítido desconforto tático. Ele observou a imobilidade absoluta e o ritmo respiratório perfeitamente controlado de Helena enquanto ela preenchia as taças de água com precisão geométrica. Richard inclinou-se na direção de Arthur e sussurrou um alerta prudente, sugerindo que a linguagem corporal daquela funcionária demonstrava uma disciplina excessiva para uma trabalhadora comum. O bilionário desdenhou imediatamente do aviso com um aceno negligente de cabeça, reiterando sua visão preconceituosa de classe. Diante da total ausência de falhas técnicas que pudessem justificar uma punição formal, Arthur Harrington decidiu elevar a crueldade de suas provocações institucionais. Com um movimento deliberadamente descuidado de seu braço direito, ele derrubou uma taça de cristal cheia de vinho tinto sobre o tapete branco e imaculado do salão VIP. O líquido escuro espalhou-se rapidamente, manchando a superfície luxuosa a poucos centímetros das pontas dos sapatos de serviço de Helena. O bilionário olhou diretamente para a jovem com uma expressão de sadismo aristocrático, exigindo em tom ríspido que ela limpasse a sujeira imediatamente. O silêncio que se instalou no anexo VIP do restaurante
tornou-se espesso e sufocante para todos os presentes. O gerente Carlos, observando a cena terrível através da fresta da porta de entrada, sentiu o pânico congelar suas reações diante da iminente destruição do prestígio da casa. Helena Vance fixou seus olhos escuros diretamente nas pupilas frias do magnata arrogante, sustentando o olhar com uma força psicológica que fez o bilionário experimentar um calafrio inesperado. Sem proferir uma única palavra de protesto, ela ajoelhou-se com uma postura que lembrava a realeza, em um ato de pura altivez. A jovem ex-consultora realizou a limpeza do tecido luxuoso, utilizando panos de linho com uma graciosidade coreografada que subverteu completamente a intenção original de humilhação pública. Em vez de parecer uma serva quebrada pelo poder econômico, Helena exalava a dignidade inabalável daqueles que possuem a verdadeira riqueza intelectual e moral. Os advogados de Lyon assistiram àquela demonstração de autocontrole estupefatos, percebendo que a autoridade de Arthur estava sendo sutilmente esvaziada por aquela impressionante altivez. Helena levantou-se recolhendo os fragmentos de cristal partido, sem deixar transparecer qualquer sinal de submissão emocional naquela tarde fria. Ao retornar para a área restrita da cozinha industrial, Helena lavou suas mãos com água corrente enquanto sua mente estruturava os próximos passos táticos. Longe de enfraquecê-la, a tentativa mesquinha de humilhação de Arthur serviu para solidificar sua determinação de destruir definitivamente o império financeiro daquele predador sem escrúpulos. Foi nesse instante que o seu telefone pessoal vibrou silenciosamente no bolso do avental, trazendo uma mensagem codificada enviada por Marcos. O analista confirmava que as contas offshore citadas em italiano pertenciam diretamente a uma corporação de fachada controlada pela Harrington Investments. As evidências documentais estavam se acumulando com uma rapidez impressionante, demonstrando que a arrogância desmedida de Arthur seria o vetor de sua própria aniquilação jurídica. Helena percebeu que o almoço corporativo havia servido para definir a data exata da grande gala internacional que o grupo realizaria na semana seguinte. Aquele evento de gala seria o palco perfeito para a execução de sua contraofensiva de inteligência financeira, reunindo todos os atores envolvidos no esquema transfronteiriço. Ela precisava obter com urgência as identidades específicas dos investidores russos e espanhóis que chancelariam o acordo final. O almoço de negócios privado chegou ao fim com a assinatura de protocolos preliminares entre os advogados e o oficial regulatório subornado. Arthur Harrington retirou-se do Le Miroir, exibindo uma visível irritação interna, insatisfeito por não ter conseguido quebrar a compostura aristocrática da jovem garçonete poliglota. Entrando em sua limusine blindada que aguardava na calçada úmida, ele acionou imediatamente o seu chefe de segurança privada através de uma linha telefônica encriptada. O magnata ordenou a intensificação máxima da vigilância ostensiva sobre os passos de Helena, exigindo saber o seu paradeiro exato após o término do expediente. Ao finalizar suas tarefas noturnas no salão principal, Helena Vance percebeu imediatamente a presença de um sedã escuro com vidros fumê estacionado estrategicamente do outro lado da avenida. Seu rigoroso treinamento em inteligência corporativa e contra-espionagem permitiu-lhe identificar o veículo como parte do aparato de vigilância montado pelo bilionário paranoico. Em vez de demonstrar pânico ou caminhar diretamente para o seu apartamento residencial modesto, ela tomou a decisão estratégica de despistar os observadores utilizando a complexa rede de transporte público da metrópole. Ela caminhou com passos firmes em direção à movimentada estação de trens metropolitanos. Helena misturou-se habilidosamente na imensa multidão de trabalhadores urbanos que lotavam as plataformas de embarque naquela noite fria de inverno. Utilizando técnicas avançadas de evasão visual, ela trocou de vagão no último segundo antes do fechamento das portas automáticas, deixando os agentes de segurança de Arthur completamente perdidos no terminal central, livre da perseguição ostensiva. A estrategista dirigiu-se a um pacato cibercafé, localizado em um bairro operário antigo da Zona Norte,
Ali, protegida pelo anonimato do local modesto, ela acessou o servidor seguro onde Marcos havia depositado os relatórios financeiros confidenciais recém-descobertos. Os documentos digitais eram absolutamente devastadores e comprovavam de forma irrefutável a ligação direta entre a Harrington Investments e o processo criminoso de desvalorização artificial dos ativos filantrópicos. Helena realizou o download de toda a base de dados estruturada para um dispositivo de armazenamento externo, encriptado com chaves militares de alta segurança. Ela sabia perfeitamente que agora possuía a arma jurídica perfeita, capaz de implodir a reputação de mercado e a liberdade civil do homem que destruíra o legado honesto de sua família. A ex-consultora guardou o dispositivo com um sentimento renovado de justiça corporativa iminente. Ela retornou ao seu humilde lar nas primeiras horas da madrugada, sentindo o esgotamento físico pesar sobre seu corpo, mas mantendo o espírito perfeitamente inabalável perante o perigo. Parada diante da janela de vidro, gasta de sua cozinha, Helena observou os arranha-céus iluminados que dominavam o centro financeiro daquela metrópole implacável. O topo da Torre Harrington brilhava como um monumento à opulência, construída sobre a ruína de milhares de cidadãos inocentes. Ela sentiu o imenso fardo da responsabilidade moral que carregava em seus ombros. Determinada a agir como a voz dos desamparados afetados pelo golpe econômico. As linhas de batalha estavam desenhadas com clareza absoluta no tabuleiro corporativo, e a soberba do bilionário impedia-o de enxergar a velocidade com que sua própria ruína se aproximava. Arthur Harrington acreditava piamente ser o predador supremo que exercia controle absoluto sobre uma presa indefesa e desprovida de recursos sociais ou financeiros. Ele ignorava completamente o fato de que Helena Vance estava tecendo uma complexa teia de inteligência e legalidade que fecharia todas as saídas de emergência de seu império corrupto. A jovem preparou sua mente analítica para enfrentar a fase mais crítica daquela grande contraofensiva de auditoria. Na manhã seguinte, ao se apresentar para o expediente regular no Le Miroir, a atmosfera do restaurante parecia ainda mais carregada sob a influência oculta do grupo Harrington. O gerente Carlos aproximou-se de Helena com as mãos visivelmente trêmulas, informando que ela havia sido oficialmente designada chefe de serviço para o banquete internacional. Arthur Harrington fizera essa exigência pessoal, acreditando que a proximidade constante da jovem permitiria que seus agentes a vigiassem de perto. Helena aceitou a escala com um aceno calmo, certa de que o predador montava o cenário de sua própria queda. A noite que antecedia o grande evento foi de preparação intensa, tanto para os funcionários do restaurante quanto para a rede secreta de aliados de Helena. Marcos passou a madrugada refinando as chaves de acesso digitais que permitiriam à jovem estrategista acessar os arquivos de áudio em tempo real durante a conferência. A precisão técnica e a paciência cirúrgica tornaram-se as armas fundamentais para enfrentar uma estrutura corporativa que dispunha de bilhões de dólares para proteger seus segredos criminosos. Helena revisou cada protocolo logístico com a calma característica dos grandes comandantes militares. O sol nasceu cinzento no horizonte da metrópole, anunciando o dia que mudaria permanentemente o destino da Harrington Investments e de todos os seus diretores corruptos. Helena vestiu seu uniforme de garçonete, sabendo que aquelas seriam as últimas horas em que operaria sob o manto do anonimato social. Sua alma estava preenchida por um profundo senso de dever moral, impulsionado pela necessidade de resgatar a integridade do mercado financeiro e proteger as crianças vulneráveis. O tabuleiro estava perfeitamente montado para o cheque-mate estratégico que redefiniria a balança de poder e traria a justiça definitiva. Helena afastou-se do balcão do pequeno estabelecimento operário, sentindo o peso gélido da responsabilidade histórica moldar cada uma de suas decisões táticas imediatas. A chuva fina continuava a castigar as calçadas cinzentas da metrópole enquanto ela caminhava em direção ao ponto de encontro secreto, localizado em um antigo edifício de escritórios no centro histórico. Suas mãos firmes apertavam a mochila que guardava o dispositivo eletrônico,
repleto de dados financeiros altamente comprometedores, obtidos por meio de sua percepção poliglota. Ela precisava cruzar aquelas informações com mentes jurídicas limpas para iniciar o processo legal. Ao subir as escadas de madeira rangentes do prédio antigo, Helena mantinha os sentidos alertas para qualquer indício de perseguição por parte dos capangas de Arthur Harrington. Ela empurrou a porta de uma sala comercial modesta que exibia na fachada de vidro jateado o nome de Ricardo Sampaio, um advogado de direitos civis conhecido por sua retidão moral inabalável. Sentada junto à mesa de carvalho escuro estava Clara Mendes, uma jornalista investigativa independente que vinha tentando expor os crimes da Harrington Investments há vários anos sem sucesso, devido à falta de provas materiais contundentes. Os dois profissionais ergueram os olhos simultaneamente, demonstrando uma mistura de surpresa e profunda expectativa ao verem a jovem ex-consultora financeira entrar no recinto isolado. Ricardo fechou as pastas de processos que analisava e ofereceu uma cadeira para Helena, enquanto Clara ajustava seu gravador digital com o consentimento silencioso da recém-chegada. A atmosfera do escritório, antes tomada por um desânimo técnico decorrente do arquivamento de várias denúncias contra o bilionário, transformou-se instantaneamente em um núcleo de pura energia estratégica concentrada. Todos ali compartilhavam o mesmo desejo ardente de fazer a justiça prevalecer. Helena sentou-se mantendo a coluna perfeitamente ereta e retirou o pequeno dispositivo de armazenamento digital de sua mochila de lona, colocando-o sobre a mesa de madeira. Com uma voz pausada e destituída de qualquer hesitação emocional, ela começou a expor a complexa arquitetura da fraude transfronteiriça que havia testemunhado diretamente nos salões do restaurante Le Miroir. Ela explicou minuciosamente como Arthur utilizara termos técnicos em alemão e italiano para ditar as coordenadas operacionais da destruição financeira planejada contra a Fundação Filantrópica Infantil, revelando as brechas que ele considerava invisíveis para os leigos. Ricardo inclinou-se para a frente, ajustando os óculos de grau enquanto conectava o dispositivo ao seu computador de trabalho, protegido por criptografia avançada de dados. À medida que as planilhas financeiras e os códigos de trânsito bancário offshore surgiam na tela iluminada, o semblante do experiente advogado transformava-se em uma expressão de absoluto espanto técnico. Ele percebeu de imediato que Helena não trazia apenas suposições jornalísticas genéricas, mas sim o mapa completo e detalhado da lavagem de dinheiro que os órgãos federais de fiscalização fiscal tentavam rastrear sem sucesso há mais de uma década inteira. Clara Mendes aproximou-se da tela digital, com os olhos brilhando diante do maior furo jornalístico de sua carreira profissional na imprensa investigativa independente. Ela começou a fazer anotações rápidas em seu bloco físico, cruzando as informações obtidas por Helena com os nomes dos diretores de fachada que já havia investigado em paraísos fiscais caribenhos. A jornalista compreendeu que a capacidade poliglota da ex-garçonete havia transformado conversas informais de restaurante em evidências jurídicas indestrutíveis, capazes de desmantelar não apenas o prestígio público de Arthur Harrington, mas também toda a sua rede de influência política. Helena continuou detalhando os diálogos em francês e inglês jurídico que captara durante os exaustivos turnos de serviço no anexo privativo do estabelecimento gastronômico. Ela demonstrou como os advogados da Harrington Investments manipularam as assinaturas digitais dos conselheiros da entidade benemérita, configurando um crime claro de fraude documental e estelionato qualificado em larga escala. Sua análise técnica era tão precisa e profunda que Ricardo permaneceu em silêncio reverente. Reconhecendo que a jovem possuía um intelecto estratégico muito superior ao de qualquer consultor financeiro de alto nível que ele conhecera no mercado atual, o advogado explicou as implicações legais de cada documento recuperado, apontando que a audição das coordenadas financeiras dava base para uma denúncia formal ao Ministério Público Internacional. Contudo, Ricardo advertiu que o aparato jurídico de Arthur Harrington era extremamente rápido e agressivo, capaz de anular provas caso elas fossem apresentadas de forma prematura
ou desorganizada perante os tribunais. Ele enfatizou a necessidade absoluta de colher a ratificação final dos investidores estrangeiros durante a grande gala beneficente que ocorreria no final da semana, transformando o evento social no cenário definitivo do flagrante orquestrado. Clara concordou plenamente com a estratégia cautelosa proposta pelo jurista, sugerindo que uma exposição midiática simultânea ao cumprimento dos mandados de prisão impediria qualquer tentativa de abafamento político. Ela se comprometeu a preparar um dossiê jornalístico blindado, acionando redes de televisão internacionais parceiras para transmitir os desdobramentos da operação assim que o sinal definitivo fosse emitido por Helena de dentro do salão. O plano de contra-ataque começava a ganhar contornos reais de uma grande sinfonia de inteligência, onde cada participante desempenhava um papel vital para o sucesso comum da missão. O foco da reunião tática voltou-se então para os riscos operacionais imensos que Helena enfrentaria ao retornar ao Le Miroir sob a vigilância dos agentes do magnata. Sabendo que o sedã escuro de segurança privada já monitorava seus passos pelas ruas da cidade, a jovem precisaria refinar sua conduta profissional para não despertar a menor suspeita na gerência do restaurante. Ricardo sugeriu o uso de um microfone de lapela oculto de tecnologia militar, capaz de transmitir as frequências de áudio das conversas em russo e espanhol diretamente para uma unidade móvel externa. Helena aceitou o pequeno dispositivo tecnológico com a calma característica dos grandes comandantes militares que compreendem o perigo inerente de uma infiltração em território inimigo. Ela testou o acionamento do microfone sob a gola de seu casaco de lã, garantindo que o sensor de áudio permanecesse invisível aos olhos treinados dos seguranças particulares de Arthur Harrington. A jovem não demonstrava qualquer sinal de hesitação pessoal, pois o desejo de honrar a memória de seu pai e proteger as crianças vulneráveis superava amplamente qualquer temor relacionado à sua integridade física imediata. Os três aliados aprofundaram-se no histórico das fraudes anteriores cometidas pelo grupo financeiro, conectando os fios invisíveis que haviam asfixiado a antiga empresa de consultoria da família Vance. Ricardo localizou nos arquivos digitais os processos antigos que haviam sido sumariamente arquivados por juízes corrompidos pela imensa fortuna de Arthur naquela época sombria. Ver aqueles registros trouxe a Helena uma confirmação dolorosa, mas extremamente necessária, de que a sua batalha atual transcendia a mera sobrevivência econômica, constituindo uma verdadeira cruzada institucional contra a impunidade da elite financeira corporativa nacional. Clara enfatizou que a presença confirmada de oligarcas russos e banqueiros espanhóis na grande gala representava o elo definitivo que ligaria Arthur Harrington ao crime de evasão de divisas global. Ela explicou que esses investidores estrangeiros costumavam exigir garantias verbais explícitas antes de assinarem os contratos de transferência de fundos ilícitos em jantares públicos. O domínio fonético que Helena possuía desses idiomas específicos seria a ferramenta definitiva para decodificar os termos numéricos exatos das propinas, transformando a arrogância linguística dos criminosos na prova material que os condenaria de forma definitiva. O relógio de parede do escritório modesto marcou a meia-noite, enquanto os últimos detalhes do plano de contingência eram revisados exaustivamente pelos três profissionais dedicados. A esperança que antes parecia um sentimento distante na rotina humilde de Helena como garçonete, agora brilhava com a intensidade de uma certeza estratégica inabalável. Eles sabiam que a estrutura de poder de Arthur era imensa, mas também compreendiam que a soberba cega do bilionário o impedia de enxergar as rachaduras profundas que cresciam na base de seu império financeiro, construído sobre mentiras. Ricardo finalizou a redação da minuta jurídica, que seria enviada secretamente aos magistrados federais de total confiança para a emissão dos mandados de busca e apreensão. Ele olhou para Helena com um profundo sentimento de respeito profissional, reconhecendo que a coragem daquela jovem era o elemento catalisador que faltava para mover as engrenagens pesadas da justiça institucional.
O advogado garantiu que manteria sua equipe jurídica em plantão permanente durante todo o transcorrer do evento beneficente, prontos para acionar as forças policiais no exato instante em que as gravações fossem validadas. Helena preparou-se para deixar o edifício, utilizando as escadas de serviço localizadas nos fundos do prédio antigo, evitando assim o perímetro monitorado pelo sedã escuro na rua principal. Clara Mendes acompanhou a jovem até a saída do beco silencioso, entregando-lhe um novo chip de comunicação celular encriptado para substituir os canais vulneráveis que poderiam ser rastreados. A despedida entre as duas mulheres foi selada por um aperto de mão firme e um olhar de mútua cumplicidade. Unidas pelo propósito inabalável de expor a verdade oculta atrás da opulência aristocrática. Caminhando pelas ruas silenciosas do centro da metrópole sob a garoa fina, Helena sentia a descarga de adrenalina ser substituída por uma concentração tática fria e absoluta. Ela observava os reflexos das luzes urbanas nas calçadas molhadas, visualizando mentalmente o layout do salão principal do Le Miroir, onde o banquete internacional ocorreria em poucos dias. Cada detalhe arquitetônico do local, desde a disposição das mesas VIP até as rotas de fuga da cozinha industrial, foi revisado detalhadamente em sua mente analítica para garantir o posicionamento ideal do transmissor militar. Ela retornou ao seu apartamento na periferia nas primeiras horas da madrugada, encontrando o silêncio acolhedor que lhe permitia descansar a mente exausta após tantas decisões complexas. Helena deitou-se na cama estreita, mantendo os olhos abertos por alguns minutos, escutando o som distante dos trens metropolitanos que cruzavam os trilhos da zona norte industrial. Ela sabia que as próximas jornadas exigiriam o máximo de sua resistência física e de seu autocontrole emocional para enfrentar os olhares inquisidores de Arthur Harrington e de seus capangas altamente treinados na vigilância privada. Na manhã seguinte, a rotina no restaurante Le Miroir começou com uma agitação incomum devido aos preparativos logísticos intensificados para a grande noite da Gala Beneficente Internacional. O gerente Carlos supervisionava a prataria de prata fina e os arranjos de flores tropicais importadas com um nervosismo que contagiava todo o corpo de funcionários subalternos. Helena assumiu suas funções organizacionais, mantendo a expressão serena de sempre. Limpando as taças de cristal lapidado, enquanto instalava discretamente as frequências de monitoramento, combinadas com marcos, por meio de seu dispositivo celular, oculto na vestimenta. Arthur Harrington ligou pessoalmente para a administração do restaurante para certificar-se de que todas as suas exigências exclusivas estavam sendo cumpridas à risca pela equipe de serviço liderada por Helena. O bilionário exigiu que a jovem garçonete estivesse posicionada especificamente ao lado de sua cadeira presidencial durante toda a leitura dos termos contratuais, transfronteiriços com os magnatas russos. Ele acreditava que manter a poliglota sob sua vigilância visual direta impediria qualquer ato de insubordinação, ignorando que essa proximidade física forçada facilitaria perfeitamente a captação dos áudios confidenciais pelo microfone militar oculto. O turno diurno encerrou-se com uma atmosfera de intensa expectativa psicológica entre os membros da aliança secreta que operavam nas sombras da grande metrópole financeira. Helena Vance caminhou até a área de descanso dos funcionários, sentindo que a rede de inteligência que havia tecido junto a Ricardo e Clara estava perfeitamente consolidada para o confronto. Ela revisou os códigos de sinalização que usaria para alertar a unidade móvel de jornalismo no momento exato em que os crimes fossem confessados verbalmente em línguas estrangeiras no centro do salão de banquetes luxuoso. Helena passou a noite estudando os dialetos técnicos específicos do mercado imobiliário da Europa Oriental para garantir que nenhuma nuance semântica das conversas em russo escapasse de sua compreensão analítica durante o serviço de gala. Sua dedicação obstinada e seu rigor metodológico transformavam aquela preparação doméstica em um autêntico centro de comando tático individual focado na derrocada da Harrington Investments. Ela deitou-se sabendo que o dia seguinte marcaria o início do fim da impunidade de Arthur, confiando plenamente
no poder da verdade legalizada sobre a prepotência econômica descontrolada da elite. A manhã da grande gala beneficente internacional amanheceu com um céu límpido e um sol radiante que iluminava as vidraças imensas do luxuoso restaurante Le Miroir. Helena Vance vestiu seu uniforme de gala, engomado com uma solenidade quase ritualística, ciente de que aquelas seriam as últimas horas em que operaria sob a fachada de uma trabalhadora invisível aos olhos da sociedade aristocrática. O tabuleiro tático do xadrez corporativo estava perfeitamente montado, e todas as peças, desde os advogados federais até a imprensa independente, aguardavam apenas a execução do movimento final estratégico. O grande salão do luxuoso restaurante Le Miroir transformou-se em uma verdadeira fortaleza impenetrável de opulência e exclusividade para receber a elite financeira internacional naquela noite memorável de inverno. Seguranças privados com ternos escuros e dispositivos de comunicação discretos controlavam rigorosamente cada ponto de acesso ao edifício colonial, enquanto fotógrafos da imprensa de alta sociedade disputavam espaço na calçada molhada pela garoa fina, sob os imensos lustres de cristal reluzente. Mesas decoradas com arranjos de flores tropicais importadas aguardavam os magnatas estrangeiros que redesenhariam os fluxos de capital do continente americano. Helena Vance finalizava a preparação dos aparadores de prata na área de serviço secundária, mantendo uma concentração mental absolutamente fria e cirúrgica que desafiava a agitação nervosa de seus colegas subalternos. Sob a gola engomada de seu elegante uniforme de gala, o microfone de lapela oculto de tecnologia militar permanecia perfeitamente ajustado e conectado à frequência segura operada pela unidade móvel externa de Ricardo. Ela fechou os olhos por breves segundos, invocando a memória honrada de seu falecido pai e mentalizando o sofrimento das crianças vulneráveis que dependiam diretamente daquela complexa contraofensiva jurídica imediata. A entrada triunfal de Arthur Harrington no salão principal foi acompanhada por um sussurro reverente de submissão por parte dos convidados aristocráticos que já ocupavam os assentos reservados da noite. O bilionário exibia uma postura predatória reforçada pela presença de Vladimir, um poderoso oligarca russo de olhar gélido, e Alejandro, um influente banqueiro espanhol, conhecido por suas operações complexas em Madrid. Arthur caminhou diretamente para a mesa presidencial VIP e exigiu imediatamente ao gerente Carlos que Helena fosse a única encarregada de servir pessoalmente aquele núcleo exclusivo de lideranças financeiras internacionais reunidas ali. O magnata acreditava firmemente que, ao forçar a jovem garçonete, poliglota a permanecer sob sua vigilância visual direta durante todo o banquete, anularia qualquer tentativa oculta de insubordinação ou espionagem industrial. Ele desconhecia completamente que sua soberba de classe estava pavimentando o caminho ideal para a captação perfeita de todas as evidências criminosas que destruiriam seu império financeiro estruturado sobre fraudes. Helena aproximou-se da mesa VIP, carregando a primeira seleção de vinhos raros, mantendo uma fisionomia perfeitamente neutra e servil que camuflava com maestria absoluta o intelecto brilhante da ex-consultora corporativa, altamente treinada no passado. Assim que os primeiros pratos sofisticados foram servidos com precisão geométrica pela jovem, a conversação na mesa presidencial mudou drasticamente de tom e de idioma por decisão direta do bilionário americano. Arthur inclinou-se na direção de Vladimir e começou a falar em um dialeto russo técnico e hermético, utilizado quase exclusivamente pelos antigos burocratas do mercado energético de Moscou para transações confidenciais. Ele detalhou com frieza os termos ocultos do desvio ilegal de 50 milhões de dólares pertencentes ao Fundo Filantrópico Infantil, indicando as contas secretas que seriam ativadas na manhã seguinte nas Bahamas. Helena processou cada sentença enunciada na língua eslava com a velocidade analítica de um computador corporativo de última geração, enquanto o microfone militar oculto transmitia as frequências de áudio sem qualquer interferência técnica. O russo era um dos 7 idiomas que ela havia dominado com perfeição absoluta
durante seus anos de atuação diplomática na Europa Oriental, permitindo-lhe decodificar os códigos fiscais complexos usados pelos conspiradores. A jovem manteve o braço firme ao preencher a taça de cristal de Vladimir. Embora sua mente estivesse registrando as coordenadas numéricas exatas que validariam a prisão imediata dos executivos, o oligarca russo expressou uma leve preocupação regulatória em seu idioma nativo, apontando que as agências de fiscalização federais americanas poderiam rastrear a flutuação artificial das ações antes da assinatura do contrato final. Arthur soltou uma risada abafada de desdém aristocrático e garantiu ao parceiro estrangeiro que todos os diretores de auditoria já haviam sido devidamente subornados com valores milionários nas semanas anteriores. O bilionário olhou diretamente para Helena enquanto pronunciava as palavras criminosas, tratando-a como um mero adorno inanimado, desprovido de qualquer capacidade de compreensão intelectual daqueles complexos meandros financeiros transfronteiriços. A humilhação implícita naquele olhar arrogante serviu apenas para aumentar o foco estratégico de Helena, que se movia com uma graciosidade coreografada ao redor das cadeiras presidenciais luxuosas do salão. Ela sabia que a impunidade secular de Arthur Harrington residia justamente em seu ponto cego estrutural, a incapacidade absoluta de enxergar dignidade ou inteligência naqueles que ocupavam a base da pirâmide social urbana. Sem demonstrar a menor reação emocional, ela retirou os pratos vazios do primeiro serviço e preparou a mesa para a intervenção do banqueiro espanhol, que aguardava sua vez de falar. Alejandro, o financista de Madrid, interveio na discussão, utilizando um espanhol rápido e eivado de jargões técnicos específicos do direito marítimo internacional e de liquidações estruturadas de ativos intangíveis. Ele explicou como usaria uma subsidiária de navegação registrada nas Ilhas Cayman para camuflar a transferência dos ativos imobiliários confiscados ilegalmente da Fundação de Amparo Social Infantil. O banqueiro exigiu garantias verbais explícitas de Arthur de que as ações preferenciais seriam congeladas no mercado secundário, exatamente 2 horas antes da abertura oficial da Bolsa de Valores local, na manhã seguinte. Helena Vance posicionou as novas travessas de prata com uma precisão milimétrica, assimilando cada detalhe semântico do plano fraudulento em espanhol com a naturalidade de quem ouvia sua própria língua nativa cotidiana. Suas mãos operavam os utensílios de servir com um profissionalismo impecável que arrancou um aceno discreto de aprovação por parte do próprio banqueiro estrangeiro, alheio ao perigo iminente. A mente analítica da jovem cruzava os dados recém-ouvidos com o diagrama macroeconômico que Marcos havia estruturado na véspera, confirmando que a armadilha jurídica contra o Império Harrington estava completamente fechada e blindada. Vladimir, cujo instinto de sobrevivência corporativa era consideravelmente mais apurado do que o de Arthur, pigarreou discretamente e mudou o idioma da conversação para o inglês britânico tradicional de negócios. Ele alertou o anfitrião americano sobre a necessidade de manter total discrição, sugerindo de forma velada que a presença constante daquela funcionária específica exalava uma disciplina técnica incomum para os padrões regulares do Le Miroir. O bilionário desdenhou abertamente do aviso prudente de seu parceiro europeu, emitindo um comentário preconceituoso e machista sobre a incapacidade cognitiva das mulheres que trabalhavam no setor de serviços. Helena tolerou o insulto direto, com uma altivez impressionante que deixou os advogados de defesa presentes na mesa, vizinha visivelmente desconfortáveis, diante de tamanha demonstração de autocontrole profissional absoluto. Ela ofereceu uma resposta perfeitamente polida em inglês ao recolher o cálice de licor de Arthur, demonstrando que o suborno moral daquela elite decadente não possuía qualquer poder de desestabilização psicológica sobre seu espírito. A jovem estrategista retirou-se temporariamente do perímetro da mesa presidencial VIP, caminhando em direção à zona neutra dos aparadores para checar o funcionamento estável do transmissor de rádio oculto. Do lado de fora do restaurante, estacionada em uma rua lateral escura e protegida pela neblina densa do inverno urbano,
A unidade móvel de jornalismo investigativo fervilhava de intensa atividade técnica. Clara Mendes e Ricardo Sampaio escutavam as transmissões de áudio em tempo real com fones de ouvido profissionais, enquanto gravadores digitais registravam cada confissão multilingue de Arthur Harrington. O advogado civil acionou imediatamente a equipe de promotores federais através de uma linha encriptada, confirmando que as evidências coloridas por Helena preenchiam todos os requisitos legais para a execução imediata dos mandados judiciais de prisão preventiva. No interior do salão luxuoso, o banquete internacional aproximava-se de seu momento de maior voltagem, Kit-Tin, com o anúncio oficial da assinatura dos protocolos comerciais preliminares de fusão. Arthur Harrington levantou-se, exibindo um sorriso vitorioso e predatório, erguendo sua taça de cristal lapidado para propor um brinde à iminente consolidação de seu novo e fraudulento monopólio financeiro globalizado. Os convidados da alta sociedade aplaudiram entusiasticamente a encenação teatral do magnata, ignorando por completo que o castelo de cartas construído sobre a exploração de entidades filantrópicas estava prestes a desmoronar sob o peso implacável da lei. O bilionário ordenou que Helena trouxesse o documento contratual master impresso em papel timbrado de alta segurança para a coleta das assinaturas definitivas dos investidores russos e espanhóis presentes. Ao se aproximar da mesa sob a luz focada dos refletores decorativos, a jovem percebeu um pequeno pico de interferência eletromagnética que ameaçava silenciar temporariamente o microfone oculto sob sua vestimenta engomada. Com uma presença de espírito extraordinária, ela ajustou sutilmente a postura corporal ao simular uma inclinação cortês de serviço, restaurando instantaneamente a nitidez da transmissão de áudio para os analistas externos posicionados na van operacional. Arthur assinou o documento com uma caneta de ouro maciço, deslizando o papel em direção a Vladimir com um gesto que exalava a certeza absoluta de sua impunidade jurídica e econômica vitalícia. Ele proferiu uma última frase em alemão aristocrático, ironizando a fragilidade dos sistemas de fiscalização estatais que haviam tentado auditar suas corporações de fachada nos meses anteriores de investigação secreta. Helena Vance manteve-se firme atrás da cadeira presidencial como uma estátua silenciosa da própria justiça institucional, testemunhando o ato definitivo que selaria o destino carcerário de toda aquela cúpula executiva corrupta reunida no Le Miroir. O oligarca russo e o banqueiro espanhol apuseram suas firmas digitais e físicas nos anexos regulatórios da transação transfronteiriça, chancelando formalmente o crime de conspiração financeira internacional em larga escala contra a infância desamparada. Arthur Harrington sentiu uma onda avassaladora de triunfo pessoal dominar seus sentidos, acreditando ter executado a maior manobra especulativa de sua carreira de predador do mercado corporativo moderno da atualidade. Ele olhou para Helena com um desdém final e ordenou de forma ríspida que ela servisse o champanhe mais caro da adega privada para celebrar a vitória sobre os fracos. Helena Vance recebeu o comando com um aceno de cabeça perfeitamente calmo e digno, retirando-se do salão principal com passos firmes que carregavam o peso vitorioso de sua longa e paciente jornada de inteligência tática. Ao cruzar o limiar da cozinha industrial, ela acionou o código de sinalização combinado através do botão de pânico embutido no transmissor militar oculto sob seu avental de serviço regular. O sinal eletrônico viajou instantaneamente pelas redes digitais encriptadas, alertando a unidade móvel de Ricardo de que a fase de coleta de provas estava encerrada com sucesso absoluto e incontestável. A jovem estrategista retirou o microfone de lapela com movimentos precisos e guardou-o com segurança em sua mochila pessoal de lona, respirando profundamente para dissipar a imensa descarga de adrenalina que corria por suas veias. Elle despiu avental de garçonnette do Le Miroir, sabendo que aquela havia sido a última noite em que operaria sob o manto do anonimato social imposto pela queda injusta de sua família no passado corporativo. Helena Vance estava pronta para reassumir sua verdadeira identidade profissional
e liderar o desfecho dramático daquela monumental batalha contra a corrupção financeira institucionalizada. Do lado externo do restaurante, as luzes vermelhas e azuis das viaturas da Polícia Federal cortaram subitamente a escuridão da avenida principal, avançando de forma coordenada para cercar todas as saídas logísticas do luxuoso estabelecimento gastronômico. Ricardo Sampaio caminhava na vanguarda da equipe de oficiais de justiça, carregando em suas mãos a pasta de couro preta que guardava os mandados de prisão preventiva expedidos em caráter de urgência máxima pelos magistrados federais competentes. O cerco estava perfeitamente montado, e o destino final de Arthur Harrington seria decidido nos termos rigorosos da legislação penal internacional vigente. Clara Mendes posicionou as equipes cinematográficas da imprensa investigativa independente nas calçadas estratégicas, garantindo a cobertura visual completa do iminente colapso do império financeiro construído sobre a exploração ilegal de fundos de assistência social infantis. A atmosfera de festa aristocrática no interior do Le Miroir estava prestes a ser interrompida pelo choque inevitável com a realidade da justiça institucionalizada que Arthur Harrington tanto desprezara ao longo de sua vida de crimes. Helena observava a movimentação tática através das janelas superiores da área de serviço, ciente de que o tabuleiro corporativo estava prestes a registrar o cheque-mate definitivo. Arthur Harrington, ainda posicionado no centro do salão VIP, saboreando o champanhe caro junto aos seus cúmplices estrangeiros. Escutou o som distante das sirenes policiais ecoar contra as vidraças imensas do restaurante de alta gastronomia internacional. Sua expressão de triunfo congelou instantaneamente na face aristocrática quando as portas principais de carvalho do Le Miroir foram arrombadas pela equipe tática de agentes federais fortemente armados que invadiu o recinto luxuoso. O pânico generalizado tomou conta dos convidados da alta sociedade enquanto o advogado Ricardo avançava firmemente na direção da mesa presidencial VIP para cumprir a lei. O tropel de passos firmes dos agentes federais ecoou como trovão pelas paredes revestidas de espelhos do restaurante luxuoso, quebrando instantaneamente a redoma de intocabilidade que a elite financeira acreditava possuir. O pânico espalhou-se de forma coreografada entre os convidados aristocráticos, que abandonavam suas taças de cristal e recuavam horrorizados diante das armas táticas apontadas para o centro do salão de gala. Arthur Harrington permaneceu estático na cabeceira da mesa presidencial VIP, sua taça de champanhe caro tremendo levemente entre os dedos anelados, enquanto seus olhos procuravam desesperadamente uma rota de fuga inexistente. O advogado Ricardo Sampaio avançou com uma altivez inabalável pelo corredor central, ostentando em sua mão direita os mandados de prisão preventiva, expedidos em caráter de urgência pela magistratura federal competente daquela jurisdição. Ele parou a poucos metros do magnata e abriu a pasta de couro preta, retirando os documentos oficiais que ostentavam os selos governamentais vermelhos da Alta Corte de Justiça Criminal. Com uma voz grave e perfeitamente projetada para que todo o salão escutasse, ele declarou formalmente a prisão de Arthur por crimes de conspiração contra o sistema financeiro internacional e desviação de verbas beneméritas da infância. A arrogância habitual de Arthur tentou manifestar-se através de uma risada forçada, uma última barreira psicológica contra a realidade devastadora que batia à sua porta de forma tão violenta e teatral. Ele vociferou em inglês que aquela operação policial não passava de um equívoco ridículo induzido por concorrentes invejosos e que seus defensores jurídicos destruiriam a reputação dos oficiais antes do amanhecer. Seus olhos injetados de fúria cruzaram o salão em busca de seu chefe de segurança privada, mas percebeu que todo o seu aparato de proteção institucional já havia sido imobilizado pelos agentes federais da lei penal. Nesse instante de extrema voltagem dramática, Helena Vance deu um passo firme à frente, saindo da penumbra dos aparadores de prata e posicionando-se diretamente sob a luz focada do refletor central da mesa VIP. Ela não exibia mais a postura submissa de uma garçonete comum, mas sim
a imponência de uma autêntica estrategista que havia controlado cada movimento daquele complexo tabuleiro corporativo. O silêncio que se instalou no salão tornou-se espesso e sufocante quando todos os presentes fixaram seus olhares naquela mulher enigmática, cuja presença silenciosa havia sido completamente subestimada pelos homens de negócios de alta estirpe. Helena olhou fixamente para o bilionário trêmulo e começou a falar em um alemão aristocrático perfeito, repetindo exatamente as mesmas palavras de desdém que ele utilizara na primeira noite para tentar humilhá-la publicamente. Ela decodificou em voz alta os primeiros códigos de transação que Arthur acreditava estarem protegidos pelo segredo linguístico, revelando aos oficiais presentes os desvios iniciais direcionados para as contas secretas de Frankfurt. A precisão técnica de sua pronúncia germânica e o jargão financeiro impecável deixaram o investidor estrangeiro, Hans Müller, completamente paralisado em sua cadeira luxuosa, compreendendo a magnitude daquela espionagem legal altamente destrutiva. Sem dar tempo para qualquer reação defensiva por parte do magnata enfraquecido, a jovem estrategista alterou fluidamente o idioma de sua exposição para um italiano melódico e cortante como lâmina de aço. Ela descreveu detalhadamente o plano sórdido de manipulação de mercado que fora detalhado por Arthur na semana anterior, expondo a tentativa criminosa de asfixiar financeiramente a Fundação Internacional de Assistência Social às Crianças Indefesas. Cada nome de banco offshore e cada percentual de comissão ilegal foram enunciados com uma clareza cirúrgica que ecoou pelas caixas de som do restaurante, validando as gravações de áudio captadas digitalmente. A performance poliglota de Helena continuou avançando impiedosamente pelas ramificações daquela imensa teia corporativo de corrupção e desespero social, mudando para um francês parisiense impecável e destituído de qualquer sotaque estrangeiro. Ela expôs a falsificação das assinaturas digitais dos conselheiros da entidade benemérita, crime que havia sido confessado pelos advogados de Arthur durante o almoço de negócios privado monitorado pela equipe técnica de Ricardo. Os executivos vindos de Lyon abaixaram as cabeças em sinal de total derrota jurídica, percebendo que suas reputações comerciais estavam irremediavelmente destruídas diante da imprensa de negócios globalizada da atualidade. O clímax da exposição linguística atingiu o ápice absoluto quando Helena dirigiu-se diretamente ao poderoso oligarca Vladimir, utilizando o dialeto russo hermético e burocrático do mercado energético de Moscou. Ela revelou os números exatos das contas bancárias secretas abertas nas Bahamas nas últimas horas, desmantelando o pacto de silêncio que os criminosos acreditavam ser inviolável fora de suas fronteiras nacionais. O semblante gélido de Vladimir desmoronou em uma expressão de puro pânico institucional, percebendo que aquela humilde garçonete dominava segredos de Estado que poderiam levá-lo à prisão perpétua em múltiplos continentes diferentes do planeta Terra. A jovem ex-consultora completou o ciclo de sua denúncia internacional, mudando para o espanhol rápido de Madrid ao encarar o banqueiro Alejandro, que tentava esconder seus documentos confidenciais sob a mesa de linho. Helena ditou em voz alta os códigos numéricos de trânsito aduaneiro e as subsidiárias de navegação registradas ilegalmente nas Ilhas Cayman para camuflar o confisco dos valiosos ativos imobiliários europeus. A precisão macroeconômica de suas palavras transformou o salão do Le Miroir em um autêntico tribunal de exceção, onde a soberba da elite financeira era sumariamente esmagada pelo peso da verdade legalizada e soberana. Por fim, utilizando o inglês jurídico tradicional das altas cortes internacionais, Helena Vance conectou todos os fios condutores daquela imensa fraude transfronteiriça, revelando sua verdadeira identidade como herdeira da consultoria destruída. Ela declarou perante o público estupefato que a Harrington Investments havia operado nas sombras por 5 longos anos, utilizando exatamente os mesmos mecanismos criminosos que causaram a derrocada financeira de sua respeitada família. Suas palavras finais ecoaram como um veredicto histórico de justiça moral, demonstrando que o intelecto e a paciência estratégica
eram infinitamente superiores ao poder econômico descontrolado da elite financeira de hoje. Arthur Harrington desabou pesadamente sobre sua cadeira de veludo, com a respiração arfante e o rosto completamente desprovido daquela coloração aristocrática que costumava exibir com orgulho nas colunas sociais mundanas. O suor frio escorria livremente por sua testa enrugada, manchando a gola de seu terno, sob medida que agora parecia uma armadura de chumbo asfixiante sobre seu corpo trêmulo. Ele olhava para Helena com uma mistura de terror absoluto e incompreensão psicológica. Incapaz de aceitar que sua ruína total havia sido orquestrada por uma mulher que ele considerava insignificante na escala social da metrópole. As câmeras cinematográficas da imprensa investigativa independente, liderada por Clara Mendes, registraram cada segundo daquele colapso monumental, transmitindo as imagens em tempo real para redes de televisão de diversos continentes do globo terrestre. O dossiê jornalístico blindado preparado pela repórter foi liberado simultaneamente nos portais de notícias mais influentes do mercado financeiro, expondo os gráficos analíticos que comprovariam a manipulação criminosa das ações beneméritas. A opinião pública internacional reagou com indignação imediata, exigindo punições severas para o magnata americano que enriquecia às custas do sofrimento e da exploração de crianças, desamparadas de forma vil. Os agentes federais avançaram de forma coordenada para algemar Arthur Harrington, Vladimir e Alejandro, ignorando os protestos formais e as ameaças vazias emitidas pelos advogados de defesa que tentavam intervir sem qualquer embasamento legal válido. O barulho metálico das algemas, fechando-se ao redor dos pulsos aristocráticos do bilionário, selou definitivamente o fim de uma era de impunidade absoluta e prepotência econômica descontrolada naquela grande cidade. Ele foi conduzido pelo corredor central do Le Miroir, sob os olhares de desprezo de seus próprios pares da alta sociedade, presentes no local de entretenimento aristocrático. Os oficiais de justiça recolheram todos os documentos contratuais master impressos, os tablets corporativos encriptados e os dispositivos móveis deixados sobre a mesa VIP pelas lideranças criminosas em estado de pânico generalizado. Todo o material tecnológico foi lacrado em sacos de evidência forense para passar por uma auditoria profunda realizada pelos peritos de contabilidade do Ministério Público Federal nas próximas horas do dia. Ricardo Sampaio observava o andamento dos trabalhos com um sentimento de profunda realização profissional. Ciente de que aquela operação representava um marco histórico no combate aos crimes corporativos transnacionais da atualidade, Helena aproximou-se de Ricardo e entregou-lhe o dispositivo de armazenamento digital externo que continha as gravações complementares captadas pelo microfone de lapela oculto durante a fase crítica do banquete de gala. O advogado apertou firmemente a mão da jovem estrategista com um olhar de profunda admiração por sua coragem inabalável e por sua extraordinária capacidade analítica demonstrada sob extrema pressão psicológica direta. Eles sabiam que os trâmites processuais seriam complexos e exaustivos nos tribunais de negócios. Mas a base probatória coletada naquela noite fria de inverno era absolutamente indestrutível e incontestável perante a lei regulatória. Os funcionários do restaurante de alta gastronomia assistiam àquela reviravolta dramática com expressões de absoluto assombro e respeito reverente pela figura de Helena Vance, que já não parecia mais la humilde garçonete do turno diurno. O gerente Carlos aproximou-se dela com passos hesitantes e as mãos visivelmente trêmulas, tentando articular um pedido formal de desculpas pelas pressões institucionais e pelas tentativas de humilhação que havia permitido por medo do poder econômico do grupo Harrington. Helena apenas acenou positivamente com a cabeça em sinal de generoso perdão profissional, compreendendo perfeitamente as fraquezas humanas diante dos grandes tiranos. O salão principal do Le Miroir começou a esvaziar-se lentamente à medida que os convidados aristocráticos retiravam-se em silêncio sombrio, ansiosos por se distanciarem do epicentro daquele escândalo financeiro monumental que abalaria as bolsas de valores na manhã seguinte.
As luzes vermelhas e azuis das viaturas policiais continuavam a refletir-se intensamente nas paredes espelhadas do recinto de luxo, criando uma atmosfera que lembrava um tribunal de julgamento histórico. A opulência e a vaidade de classe que haviam dominado o início da noite cederam lugar à severidade da justiça institucionalizada que finalmente restabelecia a ordem social legítima. Helena caminhou em direção à grande janela panorâmica do restaurante, observando a silhueta imponente da Torre Harrington brilhar fracamente na névoa densa que cobria o centro financeiro daquela metrópole implacável. Ela sentiu uma onda de profunda serenidade espiritual invadir seu peito após tantos meses de isolamento social e de exaustiva dedicação estratégica como trabalhadora invisível na periferia social urbana. O fardo doloroso da injustiça cometida contra o legado honesto de seu falecido pai havia sido finalmente aliviado pela força de seu intelecto poliglota e pela firmeza de seu caráter ético inabalável perante o perigo. Clara Mendes aproximou-se da jovem estrategista com um sorriso cansado, mas extremamente vitorioso nos lábios, segurando em suas mãos o tablet que exibia as repercussões imediatas da reportagem investigativa nos canais de notícias europeus. A jornalista destacou que o congelamento das ações preferenciais da Fundação de Amparo Infantil já havia sido determinado por ordem judicial expressa das autoridades regulatórias federais competentes. O golpe bilionário de Arthur Harrington havia sido completamente neutralizado antes mesmo de causar qualquer dano financeiro real àquela instituição filantrópica importante que cuidava do futuro das novas gerações vulneráveis. A jovem ex-consultora retirou-se do salão de banquetes com passos firmes e decididos, deixando para trás os utensílios de prata e os aventais de serviço, que haviam servido de escudo tático invisível durante sua brilhante infiltração institucional. Ela caminhou em direção ao vestiário dos funcionários para recolher seus pertences pessoais simples, vestindo seu casaco tradicional de lã cinza que a protegeria do inverno rigoroso daquela noite memorável. Helena Vance sabia que sua missão naquele restaurante de alta gastronomia estava encerrada com sucesso absoluto de mercado e que o nome de sua família seria reabilitado com honra. Ao cruzar a imponente porta de carvalho do Le Miroir pela última vez, ela sentiu a garoa gelada tocar seu rosto de forma libertadora, lavando as marcas do cansado físico acumulado nas jornadas de trabalho extenuantes. A cidade que nunca dorme continuava a pulsar ao seu redor com suas luzes de neon brilhantes. Mas agora, aquela imensa estrutura urbana parecia muito mais justa e transparente para os cidadãos. A soberba dos tiranos econômicos havia encontrado seu limite implacável diante da inteligência e da paciência estratégica de uma mulher que jamais se curvou perante a prepotência dos poderosos investidores. Enquanto as viaturas policiais se distanciavam transportando os réus em direção ao centro de detenção provisória, Helena caminhou silenciosamente rumo à plataforma iluminada do metrô de superfície que cruzava os bairros residenciais. Ela sabia que os jornais da manhã estariam repletos de manchetes sobre a queda do titã financeiro, mas seu coração encontrava conforto apenas na certeza de que a Fundação Infantil estava protegida. A longa jornada de sacrifícios pessoais e disfarces operacionais havia valido a pena, devolvendo à sociedade a confiança nas instituições e provando que o verdadeiro conhecimento sempre vence a opulência desmedida. A tempestade jurídica que desabou sobre a Harrington Investments após a histórica noite de flagrante no Le Miroir espalhou ondas de choque incontroláveis por todos os centros financeiros do planeta. As primeiras páginas dos jornais econômicos mais influentes do mundo amanheceram estampando a fotografia de Arthur Harrington, algemado, com sua expressão de arrogância completamente substituída por um desespero patético. O castelo de cartas construído sobre a exploração de fundações infantis desmoronava sob o peso de investigações federais, arrastando executivos corrompidos que antes se julgavam intocáveis pela lei penal soberana do país. Helena Vance caminhava com passos firmes pelas calçadas ensolaradas da metrópole, sentindo a brisa suave da manhã dissipar definitivamente o fantasma opressivo da injustiça que por anos
havia assombrado o legado de sua família. Ela havia comparecido ao restaurante de alta gastronomia apenas para formalizar sua renúncia definitiva ao cargo de chefe de serviço, recebendo os agradecimentos emocionados e reverentes do gerente Carlos e de todos os seus antigos companheiros de trabalho braçal. Ao cruzar o limiar daquela imponente porta de carvalho pela última vez, a jovem estrategista poliglota deixou para trás o seu antigo disfarce temporário. Nos tribunais federais, o trabalho liderado pelo dedicado advogado Ricardo Sampaio avançava com uma eficiência técnica impressionante, blindado contra qualquer tentativa de obstrução por parte dos defensores remanescentes do conglomerado corrupto. As gravações em áudio de alta fidelidade captadas pelo microfone militar oculto de Helena, contendo as confissões detalhadas em russo, espanhol, francês e italiano, foram validadas por peritos internacionais como provas documentais indestrutíveis e incontestáveis, diante de tamanha robustez probatória. Os magistrados federais decretaram o congelamento imediato de todos os ativos financeiros de Arthur Harrington, impossibilitando qualquer manobra de fuga ou ocultação patrimonial subsequente. Clara Mendes colhia os frutos de sua persistência profissional na imprensa investigativa independente, tendo seu nome projetado internacionalmente como a jornalista responsável por expor uma das maiores redes de lavagem de dinheiro da história corporativa moderna. Seu dossiê detalhado, enriquecido pelas análises macroeconômicas minuciosas fornecidas secretamente por Helena, transformou-se em referência acadêmica e jurídica sobre o combate à corrupção financeira transnacional de alta linhagem. A Fundação de Amparo Infantil, que estivera prestes a ser asfixiada pelas garras predatórias de Arthur, recebeu uma injeção maciça de fundos recuperados, garantindo a continuidade de seus projetos assistenciais futuros. Arthur Harrington foi condenado a uma pena exemplar de 30 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a qualquer benefício de liberdade condicional devido à gravidade extrema de seus crimes institucionais. O homem que outrora controlava fluxos bilionários de capital com um simples aceno de mão, agora vestia o uniforme cinza dos penitenciários comuns, confinado a uma cela de segurança máxima, desprovida de qualquer luxo ou privilégio aristocrático. Sua derrocada serviu como um aviso severo para toda a elite financeira corporativa, demonstrando de forma inequívoca que a soberba de classe encontra limites implacáveis na lei. Enquanto o império do mal se transformava em ruínas legais, Helena Vance reassumia seu lugar de direito na vanguarda do mercado de consultoria estratégica internacional através da fundação de sua própria firma de auditoria. O novo escritório, localizado no 30º andar de um moderno arranha-céu de vidro espelhado no coração financeiro da metrópole, exibia em sua recepção elegante o nome familiar recuperado com honra inabalável. Empresas multinacionais idôneas e governos estrangeiros disputavam a assessoria analítica da renownada profissional poliglota, cuja reputação de integridade ética e competência técnica havia sido provada no fogo cruzado das investigações. Marcos, o fiel analista de dados que havia permanecido leal aos princípios da família Vance durante os anos mais sombrios de isolamento econômico, foi nomeado diretor de inteligência tecnológica da nova corporação. Ele operava agora com os sistemas computacionais mais avançados do mercado, monitorando os fluxos regulatórios globais para prevenir que outros predadores financeiros operassem fraudes semelhantes contra entidades filantrópicas indefesas. A cumplicidade estratégica entre Helena e seu dedicado aliado técnico transformara-se na base sólida de uma instituição dedicada a restaurar a transparência e a responsabilidade moral no complexo universo das finanças globais de hoje. Naquela tarde ensolarada de primavera, Helena recebeu em seu gabinete presidencial a visita de Ricardo Sampaio e Clara Mendes para celebrar o encerramento formal de todas as pendências judiciais contra os Harrington. O ambiente estava preenchido por um sentimento de profunda realização coletiva e gratidão mútua, consolidando uma amizade forjada nas trincheiras perigosas da busca incessante pela verdade institucionalizada.
Ricardo entregou a Helena o documento oficial de reabilitação histórica de seu falecido pai. Um papel que representava a vitória definitiva da memória honrada sobre as calúnias corporativas que outrora haviam destruído a firma familiar. Clara Mendes ergueu sua taça para propor um brinde à coragem inabalável da jovem estrategista, destacando que a história de Helena Vance serviria de inspiração para as futuras gerações de mulheres que enfrentavam ambientes corporativos opressivos e corrompidos pelo poder masculino arrogante. Helena sorriu com uma serenidade que reflete da paz conquistada em sua alma, ciente de que cada sacrifício pessoal e cada noite exaustiva de trabalho servil no Le Miroir haviam sido necessários para pavimentar aquele desfecho vitorioso. A justiça havia sido executada de forma plena através do uso brilhante de sua inteligência superior. Após a saída de seus queridos aliados, Helena caminhou lentamente em direção à imensa varanda panorâmica de seu escritório, observando a movimentação vibrante da metrópole, que estendia-se majestosamente sob o céu azul límpido. As luzes dos carros e o fluxo contínuo de cidadãos nas avenidas pareciam compor uma sinfonia urbana de renovação social e estabilidade democrática recuperada após o colapso dos tiranos financeiros. Ela olhou para o topo da antiga Torre Harrington, que agora exibia o logotipo de uma nova administração transparente. Sentindo que a ordem moral e legal havia sido finalmente restaurada com sucesso, os 7 idiomas que outrora haviam servido como ferramentas de sobrevivência e disfarce tático nas mesas do restaurante de luxo permaneciam guardados em sua mente analítica como chaves mestras para o entendimento da natureza humana. Helena compreendia agora que a verdadeira erudição não residia na ostentação barata de termos complexos para humilhar os semelhantes, mas sim na capacidade de decodificar as injustiças do mundo e transformá-las em instrumentos de libertação social. Sua trajetória provava que a dignidade do indivíduo é uma fortaleza indestrutível, que nenhuma fortuna ilícita ou poder corrupto consegue vergar permanentemente nesta vida. A parceria profissional entre Helena e Ricardo Sampaio começou a evoluir naturalmente para uma conexão afetiva mais profunda nas semanas seguintes, alimentada pelo respeito mútuo e pela comunhão de ideais éticos inabaláveis. Eles costumavam caminhar juntos pelos parques arborizados da Zona Sul ao entardecer, discutindo novos projetos de lei para a proteção de fundos filantrópicos contra o assédio de especuladores predatórios do mercado secundário. Essa união amorosa e intelectual trazia para a vida da jovem estrategista o equilíbrio emocional que lhe fora roubado durante os anos de isolamento social e sofrimento na periferia. A Fundação Internacional de Assistência Infantil organizou uma nova gala beneficente, desta vez realizada nos salões abertos de sua própria sede renovada, longe da opulência artificial do antigo Le Miroir. Helena Vance compareceu como a convidada de honra principal da noite, vestindo um elegante vestido longo azul escuro que realçava sua postura aristocrática e sua beleza natural radiante. Ela foi ovacionada de pé por centenas de benfeitores, educadores e pelas próprias crianças assistidas, que agora olhavam para ela não como uma figura invisível de uniforme, mas como a verdadeira arquiteta de seu futuro. Ao subir ao palco para proferir seu discurso de agradecimento, Helena utilizou sua fluência linguística extraordinária para saudar os representantes internacionais presentes em suas respectivas línguas nativas, unindo a todos em uma mensagem poderosa de solidariedade global. Suas palavras firmes ecoaram pelo auditório iluminado, enfatizando que o verdadeiro valor de uma sociedade mede-se pela forma como ela protege os seus membros mais vulneráveis e indefesos contra a ganância dos poderosos. A comoção geral foi instantânea e profunda, selando um momento de consagração histórica que encerrava definitivamente o terrível ciclo de dor passada. O jantar prosseguiu em um clima de autêntica celebração humana, onde a alegria genuína substituiu a tensão velada e a soberba que outrora caracterizavam os banquetes de Arthur Harrington no passado sombrio. Ricardo permanecia ao lado de Helena, segurando sua mão com uma ternura
que transmitia a certeza de que ela nunca mais precisaria enfrentar as batalhas da vida em total isolamento pessoal. A jovem estrategista poliglota olhava para o horizonte com o coração preenchido por uma gratidão imensa, sabendo que a justiça institucionalizada havia triunfado plenamente graças à sua resiliência mental e integridade ética. A lembrança de seu falecido pai, que antes causava uma pontada de dor lancinante e impotência em seu peito, transformara-se agora em uma fonte perene de orgulho e inspiração espiritual contínua para suas decisões diárias. Helena Vance havia honrado o sobrenome de sua família da forma mais nobre possível, utilizando a inteligência pura e a lei regulatória para desarmar os impérios construídos sobre a opressão dos inocentes. Ela compreendeu que o sofrimento temporário, como garçonete no Le Miroir, fora o crisol necessário para lapidar seu caráter analítico e prepará-la para exercer sua liderança profissional. A noite avançava plácida sobre a metrópole, enquanto as luzes da cidade brilhavam como um imenso tapete de diamantes estendido sob a abóbada celeste, limpa e estrelada da primavera. Sentada no banco do jardim da fundação, ao lado de Ricardo, Helena observava o riso livre das crianças que corriam pelos gramados iluminados pelas arandelas coloniais suaves. O tabuleiro do destino havia registrado o seu movimento definitivo, e a vitória da verdade legalizada era absoluta, incontestável e eterna para o bem de toda a comunidade urbana. A história da garçonete poliglota estava gravada na justiça. Os advogados federais continuaram o processo de desmantelamento de todas as subsidiárias internacionais que operavam sob o guarda-chuva corrupto da antiga Harrington Investments nos paraísos fiscais ultramarinos. Bilhões de dólares que haviam sido desviados ao longo de décadas através de contratos fraudulentos e simulações aduaneiras complexas, foram repatriados com sucesso absoluto para os cofres públicos nacionais e fundos de desenvolvimento social. Esse esforço conjunto de auditoria financeira, desencadeado pelas revelações iniciais de Helena, redefiniu os padrões de governança corporativa e compliance em todo o território americano para sempre neste século moderno. Clara Mendes lançou seu livro de grande sucesso editorial, intitulado As 7 Línguas da Justiça, uma obra literária e jornalística que detalhava os bastidores da monumental investigação que derrubou Arthur Harrington. O livro transformou-se instantaneamente em um best-seller global, traduzido para múltiplos idiomas e adotado pelas principais faculdades de direito e jornalismo investigativo do mundo inteiro. Nas páginas da obra, a figura de Helena Vance era celebrada como o símbolo máximo da resistência intelectual contra a opressão de gênero e classe nos altos escalões do complexo mercado financeiro transnacional contemporâneo. O Le Miroir passou por uma reestruturação administrativa completa sob uma nova gerência focada na valorização real de seus funcionários e no respeito absoluto aos direitos trabalhistas de sua equipe de serviço. O restaurante de alta gastronomia tornou-se um parceiro oficial da Fundação de Amparo Infantil, destinando uma porcentagem permanente de seus lucros mensais para financiar programas de bolsas de estudos para jovens talentos culinários da periferia. A mesa VIP, que outrora fora o palco das provocações mesquinhas de Arthur Harrington, agora exibia uma placa discreta em homenagem à integridade profissional e ética de Helena. O sol nasceu glorioso no horizonte na manhã seguinte, iluminando a fachada de vidro da Vance Auditores Independentes com um brilho dourado que simbolizava o início de um novo amanhecer institucional estável. Helena Vance abriu sua pasta de trabalho presidencial com a certeza absoluta de que o mundo corporativo mudara para melhor devido à sua coragem estratégica inabalável demonstrada nas sombras do passado. Sua trajetória vitoriosa encerrava-se com a plenitude daqueles que cumprem seu dever moral com perfeição técnica absoluta, deixando um legado indestrutível de integridade, inteligência poliglota e justiça soberana definitiva. Desta forma, a grande metrópole testemunhava a consolidação de um novo paradigma de integridade corporativa, onde o conhecimento profundo e a retidão ética
erguiam-se como os verdadeiros pilares do sucesso sustentável de mercado. Helena Vance e seus valiosos aliados continuaram sua caminhada firme rumo ao futuro radiante, sabendo que a justiça social havia sido restabelecida plenamente através do poder transformador de sua voz. A herança moral e a dignidade inabalável de sua linhagem familiar permaneceriam para sempre protegidas sob o manto sagrado da verdade absoluta e incontestável perante os olhos de todos.